Olá, sou Wagner Moreira e falaremos sobre administração de empresas. E veremos um resumo da era clássica da administração. Nós encontramos nos livros três períodos ou três eras da administração. A primeira é a clássica, 1990 a 1950. É o início da industrialização. Não existe muita concorrência, então, na verdade, não existia concorrência. E toda a administração era autocentrada na própria empresa. Quais são as escolas ou as teorias que surgiram? A teoria científica, ou a escola científica, a clássica, a burocrática e a das relações humanas. A seguir, vem a neoclássica, 1950 a 1990. Ela veio exatamente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então teve um boom do desenvolvimento industrial, o fim da previsibilidade, ou seja, o próprio cenário era muito instável, e a necessidade de inovações, a necessidade de novas soluções. As escolas ou as teorias, a neoclássica, ou por objetivos, a estruturalista e a comportamental. Depois surgiram a de sistemas e a contingencial, tá, como complemento a essas teorias. Sucedendo isso, nos anos 1990, era da informação. O que tem como grande marco? A internet. Então, a tecnologia da informação, a característica, a tecnologia da informação, a globalização, a concorrência astronômica, as incertezas e a necessidade de mudança cresce muito. E diferentemente das duas anteriores, aqui começa a aparecer um grande crescimento dos serviços. Lá era produção, aqui é serviços. E não tem uma escola ou uma teoria. O que acontece são cenários de globalização, de uma grande influência do marketing, uma competitividade ferrenha e ainda a demanda por conhecimento e inteligência. Essas são aquilo que nós normalmente encontramos nos livros. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que tem uma outra era surgindo, aliás, que já surgiu, que é a era da responsabilidade. Na minha visão, por volta de 2010, as organizações começaram a ser fortemente pressionadas pela responsabilidade socioambiental, pela questão ética, pela questão de ser vistas como meio de crescimento social. E o que acontece? Também não é uma escola, mas a demanda por você integrar os objetivos das empresas com os objetivos da sociedade. Você ter uma forte influência da organização informal e da socialização da informação. A informação ela passa a ser usada se não a empresa não souber contra ela e não a favor dela. A primeira escola que vamos tratar é a científica, criada ou proposta por Taylor. Taylor trabalhou como operário engenheiro na indústria e, ao fazer isso, ele percebeu que os mais experientes determinavam o ritmo. Eles detinham o conhecimento, então ele impunham isso aos demais. E o que isso fazia? Fazia com que eles, esses operários mais antigos, tivessem um grande poder sobre a produção. E agora, como engenheiro, o papel dele era garantir o lucro da empresa. Então, a primeira coisa que ele fez foi começar a estudar detalhadamente as atividades. Depois, eliminar aquelas ações que eram desnecessárias para economizar tempo, esforço e dinheiro. Passo seguinte, dividir aquelas atividades, aí ele tirava o poder dos mais experientes e ir medindo e controlando para ver quais eram as melhores, eliminando exatamente aqueles movimentos necessários e depois ele começava a ensinar os operários e não mais os experientes. E para vencer a resistência dos trabalhadores, inclusive os mais velhos, ele propôs incentivos salariais e prêmios. Ao fazer isso, ele acreditou que ele estava motivando as pessoas, porque as pessoas eram motivadas só pelo dinheiro. Isso que era o entendimento dele. Portanto, as principais características da administração científica eram foco no aumento da eficiência, uma ênfase na análise e na divisão do trabalho,
uma forte hierarquia, onde quem determinava como as coisas têm que ser feitas era o engenheiro. O operário ele realizava de acordo com o que estava determinado. Ele tinha um foco operacional, não na gestão, mas no operacional, no chão de fábrica. E tudo que ele fazia estava voltado para métodos de trabalho, para movimentos, para racionalização de todas as tarefas, tendo tempo padrão, era tudo racionalizado. Essas são as características da administração científica. A outra escola é a administração clássica, de Henry Fayol. O fayolismo complementa a visão de Taylor. Para o fayolismo, há necessidade de você dividir o trabalho administrativo e operacional. Os trabalhadores administrativos cabem a eles planejar, organizar e decidir. Os operacionais, eles deveriam fazer aquilo que estava determinado pelos engenheiros. Por quê? Segundo Fayol, se os trabalhadores precisassem pensar, eles perderiam a capacidade produtiva, a empresa se tornaria menos produtiva. E ela é chamada de administração clássica porque verdadeiramente foi a primeira vez que a administração ela aparece. Por quê? Quais são os fundamentos? O planejamento, ou seja, olhar e se preparar, se planejar para fazer algo. A organização. Eu tenho que distribuir, eu tenho que entender muito bem como as coisas funcionam e estabelecer a forma de trabalhar. Comando, porque ele acreditava que sem o comando, ou seja, sem a hierarquia e o respeito às ordens, isso não ia acontecer. E a coordenação, para que todos trabalhassem juntos, um trabalho em equipe. E o controle, para verificar se tudo aquilo estava acontecendo corretamente. Depois de muito tempo, por volta de 1930, surge a teoria das relações humanas, proposta por Elton Mayo. E o interessante é que ela surgiu meio que por acaso. O Elton Mayo, por ser engenheiro também, ele entendia que tinha que aumentar a produtividade da empresa e que essa produtividade ela dependia do controle dos trabalhadores e do controle do ambiente. Quanto melhor fosse o ambiente físico do trabalho, maior a produtividade. Aí ele fez algumas experiências e só que não deu muito certo como ele tinha pensado. Por quê? Porque ele mexia na temperatura, aumentava a produtividade. Ele piorava a temperatura, produtividade aumentada. Também ele percebeu que é o seguinte, o que mudava era a atenção que os trabalhadores estavam recebendo e isso fazia com que eles ficassem mais produtivos. Então, essa teoria surgiu da necessidade de humanizar o ambiente de trabalho, focando nas pessoas e não no ambiente, não na técnica de trabalho. Entendendo que o indivíduo é um ser social que também tem os seus objetivos e as suas necessidades. Isso daí foi tudo observado na experiência de Hawthorne, que é o que eu sugiro para vocês darem uma olhada naquele vídeo que eu indiquei. Naquele vídeo indicado vai ter detalhes do que foi essa experiência de Hawthorne e é muito bom para a gente entender como que funciona a cabeça das pessoas no ambiente de trabalho. E quais são os princípios dessa escola humanística ou da administração humanística? Primeiro, a importância da integração social e do comportamento social mesmo no ambiente de trabalho. As necessidades psicológicas e sociais são mais importantes do que as recompensas materiais. A importância dos grupos informais dentro do ambiente e das relações humanas dentro das organizações. E que os aspectos emocionais e os não racionais no comportamento da pessoa têm que ser levados em consideração no ambiente de trabalho. E mais até do que isso, o conteúdo dos cargos, ou seja, a importância daquilo que você faz, te motiva a fazer cada vez melhor. A administração burocrática de Max Weber, ela surgiu como contraponto às escolas científica e clássica porque ele achava que tinha muito mecanicismo nessas duas escolas e também a escola humanística porque ele achava que nessa daí era muito romantismo. Então, na visão dele, ou seja, o que ele propõe é uma organização que ela seja humana, mas baseada na racionalidade.
Que as organizações elas devem privilegiar critérios formais e impessoais no seu modo de agir. É isso que ele acreditava. E ele acreditava nisso porque como que ele via o mundo? Primeiro, ele via a burocracia como sendo a organização no sentido de forma de trabalho eficiente por excelência. Só que ele entendia que para que essa excelência fosse alcançada, eu tinha que conseguir antecipadamente detalhar tudo o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Eu tinha que ter processos minuciosamente definidos. E esses processos bem definidos tinham que ser documentados. Por que documentados? Porque dessa forma qualquer pessoa tinha que seguir esses processos. Então, as pessoas iam ficar, a empresa ia ficar menos dependente do conhecimento das pessoas e acabar com o personalismo. E esta administração burocrática, o que ela trouxe de novidade para a visão administrativa? Primeiro, a importância da formalização. Segundo, é fundamental ter a impessoalidade, não ficar na dependência excessiva do conhecimento que somente algumas pessoas têm. Que a competência técnica é fundamental e qualquer promoção, qualquer reconhecimento tem que estar baseado na meritocracia. Que há a necessidade de separar entre a propriedade e a administração. Outra, eu tenho que ter completa previsibilidade do funcionamento da empresa e dos processos. E eu dependo fortemente da profissionalização dos trabalhadores ou dos funcionários. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar então? O que eu peço? Faça uma pesquisa. Escolha uma dessas teorias que foram apresentadas agora há pouco, dê uma olhada nos vídeos que eu sugeri, pesquise na internet, dê uma olhada nesse material, escolhendo uma dessas teorias. E acessem o formulário apresentado aqui embaixo e façam um resumo daquilo que vocês entenderam dessa teoria, tá bom? Bom trabalho para vocês então. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Gostaria de indicar para vocês alguns vídeos muito interessantes de assistir. Quando puderem, dê uma olhadinha. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?